alunos do sexto ano de História. Hoje iremos falar um pouco sobre os reis egípcios, os Hyksos e o novo reino. 3 fatores permitiram aos Hyksos ocupar o Egito no princípio do século XVIII a.C. A autoridade central do Estado egípcio tinha declinado durante a 12ª dinastia, formando-se duas dinastias que competiam entre si. A 13ª em Tebas e a 14ª em Chós, o que enfraqueceu ainda mais os últimos reis da 12ª dinastia. Finalmente, os invasores dispunham de franca superioridade militar. Os Hyksos, que foi o assunto que demos a semana passada, um breve relato sobre eles, consolidaram o seu poder sobre Salites, que fundou a dinastia Hyksos egípcia na 15ª. Seguiu-se um período de paz relativamente longo, que durou cerca de 2 séculos. Durante essa fase de coexistência, os soberanos Hyksos governaram o país com o apoio ativo dos núbios e aceitando a autonomia quase completa da dinastia tebana. A 17ª, cujos 2 últimos reis iniciaram a rebelião contra os invasores. O domínio Hyksos foi tolerado durante muito tempo, porque as circunstâncias eram inadequadas para uma rebelião. Por isso, os egípcios mantiveram a paz até poderem rebelar-se. A elite egípcia, particularmente os tebanos, ressentiam-se dessa trégua como uma humilhação nacional e uma usurpação sacrilega do trono real. Mas os tebanos aprenderam com os Hyksos suas técnicas metalúrgicas mais avançadas e imitaram suas armas e táticas militares. Desse modo, reuniram meios e condições para a Guerra de Libertação, iniciada por Taá I e concluída com êxito por Amoses, fundador da 18ª dinastia. Como os reis da 12ª dinastia, os da 18ª foram bons governantes. A Guerra de Libertação do domínio Hyksos mobilizou as energias do país para aniquilar o último refúgio dos invasores, em Sharué, na Palestina. Sob o estímulo dessa vitória, o Egito aumentou muito seu poder de domínio territorial e Amenhotep I, de 1545 a 1525 a.C., deu início à formação do Império Egípcio. Seus sucessores ampliaram essas realizações e o Império alcançou o auge com Tutmoses III. Durante o reinado de Amenhotep IV, o país sofreu perdas significativas, fundamentalmente por causa da obsessão religiosa do faraó, mas elas foram compensadas pela recuperação conseguidas por Sete I. Desde a época de Amoses I, em 1570 a 1545 a.C., até o início do declínio da civilização egípcia com Ramsés IV, de 1164 a 1157 a.C.,
Os primeiros séculos do novo império foram um longo período de vigor e prosperidade. Economicamente, a riqueza era produzida pela agricultura local, com o ativo comércio internacional e com os tributos cobrados dos povos sob o domínio egípcio, até o Eufrates no norte e a Núbia no sul. Espiritualmente, com a exceção do curto reinado de Akenaton, Amon-Ré tornou-se o Deus Supremo, Deus Criador, transformado mais tarde em Amon-Ré Ptah. A expectativa da imortalidade abrangia todos os humanos e difundiu-se uma confiança na felicidade depois da morte, preservando-se o conceito do julgamento de Osíris, que vinha do Médio Reino. Os justos seriam recompensados por toda a eternidade. A 18ª dinastia organizou um poderoso exército, tomando a fortaleza que os Hicsos haviam levantado em sua capital, expulsando do país os governantes estrangeiros. Mais uma vez, o Egito se unificou e a 18ª dinastia foi a primeira do novo império. O Egito estava em paz e o comércio florescia, porém, mais uma vez, tiveram início as lutas políticas e religiosas. Essa última pela vontade do faraó Akenaton em instituir um Deus único, chamado Atom, representado pelo disco solar, obrigando todos os egípcios a renderem culto a esse Deus. Bem, caros alunos, por hoje é só. Façam as atividades que se encontram no aplicativo Sala de Aula. Bons estudos para todos e até a próxima aula.